A Polícia Civil indiciou 3 pessoas pela morte de um homem que foi agredido por causa de um aluguel de moto aqui em Uberlândia. Esse homem que aparece agora é o Roberto Alves Bueno Júnior. O seu Roberto, ele foi agredido dentro da própria casa no bairro Tibere em agosto do ano passado. Aos 53 anos, entrou para tristes estatísticas de homicídio de Uberlândia. Um homem que foi atacado covardemente, agredido por 2 brutamontes, vítima de uma ação extremamente violenta que foi gravada por ele. O seu Roberto conseguiu gravar os momentos finais de sua vida. Ele gravou a própria morte. E foi esse vídeo que levou a polícia até os seus assassinos. 2 homens. Mas além desses 2, mais um chefe dessa dupla também deve responder por essa morte. Nosso repórter Lucas de Carvalho, agora com a gente aqui no Cidade Alerta Minas, ele que tem acompanhado essa história junto conosco e que está com os familiares do seu Roberto. Uma família que nunca mais foi a mesma depois da partida desse homem. E uma família que sofre ainda mais os efeitos dessa morte, as consequências dessa morte, por saber que, infelizmente, o seu Roberto sofreu e agonizou até morrer. Lucas, um momento muito difícil para todos nós, principalmente para os filhos do seu Roberto, que incansavelmente lutam por justiça. Lu, a gente não tem nem por onde começar a falar sobre esse caso. E antes de eu chamar os 2 filhos do Roberto que estão aqui com a gente, que vão contar um pouquinho mais sobre como ficou a família depois disso, eu queria até contar um pouquinho sobre o Roberto também. Eu conversei com eles, o Roberto era um cara trabalhador, ele trabalhava com entregas, por isso ele usava essa moto que tinha sido alugada, trabalhava o dia inteiro com entregas para uma farmácia. Quando acabava o turno dele nessa farmácia, ele saía e ia trabalhar ainda como vigilante. Era um cara que trabalhava incansavelmente e tinha vários sonhos. Ele tinha acabado de comprar um terreno que ele queria construir uma casinha ali para ele, trazer os filhos, juntar um almoço de domingo com a família, e nada disso vai se concretizar, infelizmente, por causa dessa fatalidade, por causa desse absurdo que aconteceu em agosto do ano passado. E olha só, Lu, tudo isso causado por uma confusão, um desentendimento entre ele e entre as pessoas que alugavam essa moto para ele. Ele, inclusive, tinha ali ainda o sonho de pegar essa moto depois que esse contrato de aluguel acabasse, porque ele ainda pagava uma taxa a mais para isso. Mas aconteceu esse desentendimento, a polícia foi acionada, a polícia se posicionou favorável à questão do Roberto, ficou do lado dele e falou, não, a moto ele tem que continuar usando, eles vão explicar um pouquinho melhor sobre isso pra gente também, mas a polícia se posicionou a favor do Roberto, falou, não, deixem a moto com ele tá trabalhando, depois vocês resolvem isso. E depois disso esse homem foi seguido em casa e brutalmente assassinado por essas pessoas. É um absurdo, Lu. E eu queria já agradecer aqui, de prontidão, o Eliote e a Dindara, que vieram conversar com a gente hoje, falar um pouquinho sobre isso, passado ali toda essa questão, claro, da dor, que nunca vai sair, mas a gente sabe que a gente vai vivendo com ela aos pouquinhos. Eu queria muito agradecer o carinho de vocês por estar conversando aqui com a gente hoje, e o espaço é todo seu para falar um pouquinho sobre quem era o Roberto e sobre como está a família depois de tudo isso que aconteceu. Eliote, primeiro eu vou conversar aqui com você, a gente estava comentando, inclusive, sobre uma situação que desagradou muito a família recentemente, que foi o indiciamento dessas 3 pessoas pelo crime que a gente chama de lesão corporal seguida de morte. E a gente não entendeu o porquê, então, que não era um homicídio. O que foi explicado para você, meu amigo? Bem-vindo ao Cidade Alerta, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Quando tudo aconteceu, o delegado chamou a gente para conversar e explicou que solicitaria um exame para BH para saber sobre o comprometimento, né, da veia, que a causa da morte foi um derramamento de sangue no cérebro, justamente para que a defesa não tivesse essa chance de tentar se safar nesse sentido, né, de ser iniciado por lesão corporal e não por homicídio. Então acredito que a conclusão do inquérito, a demora na conclusão, foi pela espera desse exame, né? Esse exame ficou pronto há pouco tempo e, para nossa surpresa, eles estão sendo iniciados por lesão corporal, não por homicídio. Então, assim, um choque para a família, já que não existe nenhum achismo no crime, meu pai filmou tudo o que aconteceu, então não tem uma segunda versão da história. Inclusive,
um dos assassinos que foram presos, né, um deles, ele confessou lá na delegacia que ele deu o soco no meu pai e que o outro chutou a cabeça do meu pai até a morte. Então, assim, não resta dúvida do que aconteceu, e mesmo assim eles estão sendo indiciados aí por lesão corporal e não por homicídio, que foi o que realmente aconteceu. Tudo é muito revoltante nesse caso, né, Eliote? Eu vou até chamar a atenção, gente, eu achei bonitinho isso, vocês dois estão de braços dados, eu vejo a união que essa família tem, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, nossa, falando da minha família, das suas, inclusive falei, né, o Roberto, ele tem a idade que meu pai tem também, então, assim, é uma perda muito prematura, a gente sabe que isso assusta muito o jeito que fica a família, vocês têm filhos, e Dindara, eu vi que você está até emocionada, tá tudo bem eu conversar com você agora? Podemos trocar uma ideia também. Dindara, eu queria que você falasse um pouquinho então sobre essa proximidade, inclusive, da família, porque ele estava comprando essa chácara, ele estava com esse sonho de construir. Como que foi isso antes de que tudo isso acontecesse? A gente sempre foi muito próximo, a gente é muito unido, todo mundo participa, está sempre presente na vida um do outro, e com meu pai também não era diferente. Ele adorava almoço de domingo, juntar todo mundo, reunir a família, era o que ele mais gostava. Sempre que a gente estava junto, ele filmava. Vamos só restabelecer a comunicação ali com a família. Nós estamos ao vivo aqui para todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com a conclusão desse inquérito e o indiciamento dessas 3 pessoas, o dono da empresa e os 2 funcionários envolvidos diretamente na agressão, eles que foram flagrados pela própria vítima no vídeo. A família caminha aí para um resultado. É claro que tudo o que foi apurado até agora condiz com o que a família esperava, com o que a família, inclusive, acompanhou ali no vídeo feito pela própria vítima. O trabalho da polícia não é questionado, mas nós temos um indiciamento que está muito além do que eles esperavam, porque essa lesão corporal com resultado morte, ela tem uma pena menor, né? Um peso menor, se a gente for analisar assim de forma bem grosseira. Essa lesão corporal seguida de morte, só para você ter ideia, a pena de reclusão vai de 4 a 12 anos. Só que essa pena ainda pode ser reduzida se alegada aí nos autos que o autor, que o investigado agiu sob violenta emoção, o que não é o caso. O que a polícia tentou provar durante toda essa investigação é que houve ali sim uma agressão resultando em morte, mas o que ficou entendido para o indiciamento no fim de toda essa apuração é que havia então uma lesão corporal seguida de morte. Por quê? É um crime onde o agente, o agressor, ele tem sim o intuito de causar a lesão corporal, de bater, mas não o intuito de matar. Foi somente dessa forma que a polícia conseguiu configurar e que essa denúncia foi apresentada com o indiciamento deles, né? Que a justiça entendeu ali o recebimento da denúncia, que foi apresentado então o indiciamento. E aí, a família, quando recebe essa notícia, vê o mundo desabar mais uma vez. Porque eles sabem que além desse indiciamento, eles ainda lidam com a revolta dos agressores estarem soltos, né, Lucas? Isso aumenta a dor, aumenta o sofrimento, porque são pessoas que estão correndo livremente pelas ruas e que, por vezes, inclusive, podem ter cruzado com os familiares dessa vítima. Pois é, Lu, e olha só, a Dindara estava falando aqui um pouquinho pra gente sobre quem era o Roberto, os sonhos que ele tinha, a proximidade com a família, mas eu vou cortar isso um pouquinho, a gente volta para isso depois, porque a Lu fez um comentário interessante justamente sobre essa questão da pena que a gente estava discutindo, o Eliote falou aqui sobre a revolta da família com isso também, e uma coisa que eu queria tratar é justamente com você, Dindara, porque foi você que viu no celular tudo que tinha acontecido, você que viu que não era uma morte de causas naturais, e agora, para você, de novo, desculpa essa pergunta, mas como é agora ver que está sendo tratado como lesão corporal, sendo que você, mais que qualquer um, viu que não era bem assim? É horrível, eu não consigo nem explicar, porque primeiro eu tive o choque de encontrar ele do jeito que eu encontrei, porque eu fui lá acreditando que ele estava com vida e que ele só não estava vendo o celular tocar, por isso que ele não me atendia. Então já foi um choque terrível, é uma imagem que nunca vai sair da minha cabeça, mas se fosse uma coisa natural, até que tudo bem, era a hora dele,
infartou, aconteceu uma coisa que Deus quis. Aí quando eu abro o celular dele e vejo os vídeos dele sendo agredido e a vida dele sendo ceifada, é um choque enorme. E demorar tanto tempo, 1 ano e 2 meses, para sair ainda isso, falando que não, como se não fosse homicídio, sendo que tem todas as provas, ele filmou a morte dele, o que é mais que precisa para ser um homicídio? Não tem explicação, eu não consigo explicar o que eu sinto. Eu sinto que, não sei, às vezes a gente até duvida se tem justiça mesmo, o que vai ser feito, porque 1 ano e 2 meses se passaram, quem fez está aí solto, vivendo, tudo normal, como se nada tivesse acontecido, e a vida do meu pai foi embora, a gente nunca mais vai ver ele, nunca mais vai ter o abraço dele, nunca mais vai sentir o cheiro dele, nem ouvir a voz. E eles estão vivendo normal a vida deles. Desculpa. Não, pelo amor de Deus, fica tranquila, tá? A gente sabe que é terrível esse sentimento, pode respirar, fica tranquila, viu? A gente sabe que não tem nada pior que isso e que esse senso de justiça, realmente, a gente fica com ele na cabeça pensando se ele existe, se ele não existe, se vai mudar a situação, se isso um dia ainda vai se resolver, mas pelo menos conforta, se eu posso te dar algumas palavras de carinho também, de saber que vocês eram muito próximos, conseguiram pelo menos aproveitar um bom tempo juntos, se divertiam, tinham esses almoços em família, isso é excelente, pelo menos isso a gente consegue ter essas memórias agradáveis, ainda mesmo que a gente trate aqui de uma fatalidade, de uma coisa absurda que aconteceu, fica ainda pelo menos esse sentimento de carinho, que pelo menos a gente torce para que um dia a justiça ainda seja feita. E Eliote, vou falar um pouquinho com você, deixar ela dar uma respirada também. Eliote, você trouxe aqui hoje com a gente, seus filhos estão lá dentro, os pequenininhos também. Como que era a relação deles com o avô? Eles brincavam na casa, eram próximos? Eu tenho um filho de 3 anos e outro de 1, né? O de 3 anos teve um breve convívio com o avô, né? E o de 1 aninho, meu pai nem chegou a conhecer. Isso é uma das coisas que mais mexe comigo, saber que meu pai nem conheceu meu filho mais novo. É isso, a gente tem que guardar as memórias boas, não tem o que fazer, a vida do meu pai não volta mais. Assim, o que traria um pouco de conforto é saber que todos os envolvidos seriam condenados, né, pelo que realmente eles fizeram. A gente não está pedindo aqui nada além de justiça, a gente só quer que eles paguem pelo que eles fizeram, né? A gente não está acusando ninguém inocente, todos os envolvidos, já está comprovado, né? Que até quem não estava lá foi o mandante do crime. Então o que a gente quer é só que todos paguem pelo que fizeram, né? Eu sei que a justiça divina não falha, né? Se eu confio 100%, isso é outro fator que nos conforta. Mas tem que existir justiça na terra também, né? Tem que existir justiça dos homens e a gente quer isso. A gente quer isso. O objetivo principal da gente estar aqui se expondo, todas as vezes, né? Quantas vezes a gente já gravou, revivendo toda a história, ter que assistir os vídeos novamente. O objetivo principal é esse, é que tenha justiça. A gente só quer que seja feita a justiça da maneira correta e que eles paguem pelo que realmente eles fizeram. Nada mais justo do que pedir justiça num momento como esse. Mais uma vez, gente, eu deixo aqui o meu agradecimento, o agradecimento de toda a equipe Cidade Alerta, da TV Paranaíba, de estarem conversando com a gente mais uma vez, como você disse, revivendo tudo isso. A gente sabe que é ruim, essas imagens voltando na nossa cabeça, falando mais uma vez sobre um caso trágico como esse, mas fica o meu agradecimento, o nosso carinho com vocês e obrigado mesmo. A gente sabe que esse sentimento ele não passa, mas a gente aprende a ir convivendo com ele. E de novo, é aquela coisa, lembrar das memórias, que isso também não vai embora, sabe? Meu avô faleceu há pouco tempo também, e a gente sabe que na hora é tudo muito ruim, mas depois a gente vai tendo só as memórias mais carinhosas e claro, que a justiça prevaleça no final das contas, seja ela divina ou da terra mesmo, que é o que a gente espera, não é isso, Lu? É um momento de muita dor, porque para nós que acompanhamos de perto toda a luta dessa família buscando por justiça e eles serem agora bombardeados com esse indiciamento de uma maneira que eles não aguardavam, que eles não queriam, né, esperavam muito mais, faz com que todos nós, de alguma forma, também entrem em sofrimento. Porque nós estamos falando de um homem trabalhador, um homem que estava ali de maneira honesta, seguindo com o seu dia a dia, correndo atrás, ele que fazia entregas, um homem muito querido, muito respeitado. Houve sim um desacordo entre ele e a empresa que locava essa moto. Houve sim um problema, mas que era um desacordo comercial.
que poderia ter sido resolvido de uma maneira pacífica. Talvez uma conversa presencial. Ficou claro, evidente, durante todo esse processo, que a maneira com que a empresa agiu é praticamente uma máfia, são gangsters atrás de uma empresa. O que é isso? Se resolve no soco, no chute, na agressão, na morte? Afinal de contas, é uma empresa que aluga motos ou a gente está falando de um grupo de extermínio? Porque agredir uma pessoa, deixar agonizando ali, morrendo dentro da própria casa, isso é assassinato. Eu respeito muito o trabalho da Polícia Civil, principalmente o trabalho desses delegados e investigadores aqui de Uberlândia, e eu sei que se o indiciamento aconteceu dessa forma, é porque legalmente era o que cabia na ocasião. Não é nenhuma contestação do trabalho da Polícia Civil, é uma contestação do que prevê a nossa lei, que não permite que a polícia seja mais rigorosa. Porque o problema não está ali no que o delegado está fazendo, ou a delegada, eu não sei quem é que está coordenando esse caso. O problema não está ali no indiciamento. Ele tem que agir dentro da legalidade, garantindo, inclusive, que o caso seja julgado com a devida seriedade. Porque não adianta ali ele forçar um indiciamento, bate no Ministério Público, cai um monte de coisa, o advogado de defesa lá, o advogado dos acusados, aliás, consegue ali achar uma brecha para livrar o cliente. Ele tem que agir dentro do que ele pode para garantir que os culpados respondam por aquele crime. Então, se ele colocou a lesão corporal com resultado em morte, é porque a lei previa que ele só podia fazer isso. Claro que todos nós esperávamos um homicídio doloso. A pena maior vai até 20 anos, essa lesão corporal é até 12. A gente esperava, de fato, o indiciamento muito pesado, para que a justiça entendesse a gravidade. Mas a lei não permite. O delegado está preso ali, ó, ao que está escrito. Eu tenho certeza, inclusive queria dizer para a família, que a nossa Polícia Civil tentou, de todas as formas, durante 1 ano e 2 meses, buscar elementos que comprovassem a teoria, que comprovassem ali, que pudessem fazer com que esses envolvidos caíssem no homicídio doloso. Mas, infelizmente, o que está no papel, o que está no código, não encaixava. O que mais me revolta também é ver que durante 1 ano e 2 meses, enquanto essa família sofreu dia e noite, ininterruptamente, os agressores, flagrados batendo na vítima, estão à solta, vivendo suas vidas normalmente, tendo seus almoços de domingo ao lado dos seus familiares, amigos, pessoas que os amam e que eles amam, enquanto eles tiraram dessa família esse direito. A vida deles seguiu. Não foi só a vida da vítima que acabou. A vida de toda a família dele também foi interrompida. É um pedido de justiça que não para agora. É apenas uma parte dessa caminhada. E eu ainda vou ter o prazer de trazer o final dessa história, que eu creio que nem a justiça humana e nem a justiça divina vão nos decepcionar. Vai ser com a condenação, não só dos agressores, mas do mandante de tudo isso. Porque com esses 3 indiciamentos, a gente consegue ver lá no fim do túnel uma luzinha na busca por essa justiça. E a gente vai acompanhar até o final essa história. O meu abraço a essa família. Já tivemos oportunidade de nos encontrar aqui rapidamente. Saibam que vocês sempre podem contar com o Cidade Alerta Minas e que nós vamos juntos até o fim na busca por justiça, em respeito a vocês e em memória ao seu pai, porque ele merece. Um homem de bem, trabalhador, querido, amado e respeitado. Isso não vai passar impune.